Olá, queridos, começamos mais um Publicast. Como de costume, quero convidar você ainda que não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para que o YouTube possa entender que este conteúdo é relevante. Fazendo assim, o YouTube vai entregar e vai conduzir esse vídeo, esse conteúdo para mais pessoas. Não custa nada. Vamos lá, querido. Vou dar esse tempinho para você se inscrever no canal. Conto com você, tá bom? Ok? E hoje eu tenho aqui o privilégio de receber uma pessoa. Nós estamos ansiosos para receber esse convidado. Mas antes, eu quero aqui falar para o meu amigo, tudo bem, mesmo? E joia, graças a Deus. Como é que foi o seu dia hoje? Foi ótimo. Ótimo, ótimo. O que você acha desse convidado de hoje? Ele é outro cara que tem a Bíblia na cabeça, né? E no coração. Não são sábios, como Então, guardei a tua palavra no meu coração. Exatamente. Tem uma frase que eu gosto muito dela daí, que aquilo que ferve por dentro, ou que cheira por fora. E é nítido saber, porque quando a pessoa ela vive a palavra, isso transpira. Então é Deus. E é isso aí. Então, olha, ele é pastor-presidente da Igreja Apostólica Manancial, vou falar um pouquinho sobre ela. Pai de 3 filhos, esposo, bispo, de uma família grande que é a igreja. E a cada sendo pai de filhos, eu tenho outros filhos também espirituais. Eu falo aqui hoje com o nosso amigo Bispo Aguimar. Seja bem-vindo, querido. O senhor foi bem recebido aqui, Aguimar? Aleluia, rapaz, aqui tá bom demais, hein? Cheguei aqui, eles já até prepararam algo aqui pra mim, uma água aqui fresquinha aqui. Não tomo água não, mas glória a Deus e principalmente a presença do Espírito Santo aqui é gloriosa. E pra mim já tá na graça e de paz, já tá no meu coração. Glória a Deus. Logo, logo terá um café, tá aí? Sou de café, porque nossa, não lança. Deixa eu te falar que eu não tomo café. Não toma café? Então, minha esposa ama café agora. E o refrigerante? Ah, não, aí começou a conversar comigo já. Senhor? Aí ia comer. Tá com churrasco, com picanha. Meu Deus do céu, aí é mistério de Deus purinho. Vou tirar isso aqui, nós não vamos usar? Eu brinquei até lá na igreja, falei assim, gente, quando a gente for subir, o que será lá? Porque lá não tem necessidade de comer, de beber, né? Mas uma picanha é bom, né? Nossa, fala não. Olha, mas nós olharmos a Bíblia, nós vamos ver que lá tem coisas inefáveis, tem coisa melhor escreve que ela ainda. Essa é a expectativa. Não é verdade? Não é verdade? Mas antes de começarmos, eu posso deixar de falar um pouquinho sobre essa pessoa que está do meu lado esquerdo, ao lado do coração, pastor. Bispo, do lado do coração, onde o coração bate mais forte. Meu sócio, meu amigo, meu irmão. Confesso que eu fiquei de ciúmes. Tanto se eu falar dele, não precisa não. Esse é meu sócio, meu amigo, meu irmão. Esse cara é 10. 10. Seja bem-vindo. Também. Agora, eu fiquei muito com ciúme quando ele falou assim, nossa, sou tão conhecido, pastor Aguimar, quando abençoado. Temos que trazer ele aqui. E realmente, quando eu conheci o senhor, depois de vivenciar isso de perto, para nós é um privilégio de recebê-lo aqui em nossa casa, nosso estúdio, tá bom? Sinta-se à vontade, fique à vontade. Graças a Deus. Hoje a presença do Espírito Santo, a gente se encontra e a liberdade, coisa discutindo, falando da palavra de Deus é bom demais. É uma coisa que eu amo, falar da palavra. E como eu falo lá na igreja, falar é uma coisa, viver é outra. Exato. E hoje nós precisamos de uma geração que fale, mas também que viva a palavra de Deus. Glória a Deus. E falando um pouquinho sobre essa geração, eu queria falar um pouco sobre a história do senhor, né? De como o senhor conheceu a Jesus, como foi a sua chamada, como foi a sua experiência. Conta um pouco para nós. Foi por volta, já tem um pouquinho calejado, já, cabelos brancos já, mas vou contar só um pedacinho que é muito tempo. Mas na época ali de 90, mais ou menos ali, nós tínhamos o costume de dançar muito. E eu gostava muito de sair. Não era muito de fazer nada de errado não, mas gostava de sair. Saía de noite, chegava de madrugada. Uma certa vez, eu fui meu primo me chamou para ir na escola. Falei, o que foi? Não, vou lá buscar minha namorada. Falei, então eu vou ir. Vão lá comigo, fui, desci. A professora me conhecia, chegou para mim aqui, Mar, estão vendendo droga dentro da escola. Então, não fica aqui não. Eu falei assim, tá bom, fomos embora. Passamos a praça. Quando passa a praça, 2 viaturas da PM. Mão na parede, seus vagabundos. Falei, meu Deus do céu. Vinha do trabalho, 5:30 da tarde, mais ou menos. Aí eles colocou o ciclo lá na parede e começou.
descer a botina. É mesmo? E veio dando tapa de lá pra cá e ia vir chegando. Quando chegou em mim, eu falei, ô Deus, tu sabe, eu tava trabalhando. O rapaz, esse policial me deu um chute nas costas. Muro chapiscado. Bateu o cotovelo lá, ralou tudo. Um que tava dentro da viatura falou assim, bate mais que isso aí é folgado. Eu falei, que isso, o que eu fiz? Fiz nada. Ele chegou pra mim e falou assim, o que você é? Eu falei, não, tô em trabalho. Ele falou, fala direito comigo, fala senhor. E eu costumava, falei, não, policial, eu vim de trabalho. Um monte de gente vendo aquilo lá me deu uma vergonha danada. Aí, quando ele terminou, viu que eu não tinha nada, ele falou assim, olha, eu vou virar esquina e vou dar ré. Se eu ver vocês, eu vou dar no vocês um couro. Quando ele virou a esquina, eu já estava lá na outra esquina correndo. Subi e falei com os meus primos assim, olha, essa vida não é para mim, não. Vou caçar uma igreja para mim. Minha mãe já ia na igreja. Acabou que, já viu, né? É como eu falo, muitas das vezes a companhia, muitas das vezes estraga. Acontece que no outro final de semana, numa sexta-feira, meu primo novamente, vamos sair hoje? Eu falei, não, eu quero sair disso aqui. Ele falou, não, vamos, acabou que eu fui. Minha mãe, não, vamos para a igreja. Eu falei, não. Aí fomos novamente lá para uma festa. Chegando na festa, a namorada dele bebia mais do que camelo no deserto. Mas bebia. Nós chegamos 3 horas da manhã, nós descendo aquela rua, uma rua ali na Alterosa, e ela bêbada, e ele carregando ela. Eu só vi o rapaz no telefone. Quando chegou lá na frente, foi como se o próprio Deus falasse comigo assim, olha, aquele cara ligou para a polícia. Fomos, eu falei assim, olha, tô achando que o cara ligou para a polícia, achando que nós estamos querendo fazer alguma coisa com ela. Aí acabou que nós passamos, quando pensa que não, lá vem um camburão, parece que estava me perseguindo. Falei assim, olha, eu não vou ficar aqui não, senão não vou apanhar de novo sem fazer nada. Corri. No outro dia, meu primo foi lá em casa e falou, nossa, ainda bem que você correu. Eu falei, o que que houve? Aí eles te confundiram você com um bandido. Eu falei, que isso, misericórdia. Confundiram você com um bandido e falou que tá na sua cola. Eu falei assim, não, não tá não, isso aí é Deus que quer que eu tenha um compromisso com ele. Fui para a igreja, até hoje, a Igreja Batista Benese, uma cruzada. Isso foi na sexta, eu fui lá no sábado. Cheguei na sexta-feira e falei, mãe, hoje eu vou com você na igreja. A mãe ficou feliz demais. Quando eu penso que não, passamos lá dentro, fomos para a Igreja Benese, fiquei lá no quinto banquinho, lá. Pastor ministrando lá de São Paulo, pastor Ronaldo. Ele tinha um bigode, como diz, grosso, igual o professor Girafales. Até hoje eu lembro dele. E ele pregou. No final, o apelo. Todo mundo de olho fechado. Eu de olho fechado. Não senti nada no culto. Sinceramente, não senti nada. Aí eu falei assim, e o homem fazendo um apelo, vem cá. Deus está te chamando pela primeira vez. Peguei isso dele. Eu falei, isso é forte. E ele começou a fazer o apelo, primeira vez. Deus está te chamando, Deus te escolheu. Você passou por essa semana desse jeito. E eu lá, segunda vez chamando. Aí, numa hora, eu falei assim, pensei comigo, por que essa pessoa não vai lá logo? Deus está chamando, tem que acabar o culto, estou doido para ir para casa. Pensa que não, ele fala uma terceira vez e dá um tantão de gente batendo palma. Eu falei assim, nossa, graças a Deus. Quando pensa que não, alguém começa a me abraçar. Começa a me abraçar e eu sem entender nada. Quando eu abri os meus olhos, eu estava de frente do altar. Deus. Eu falei assim, o que eu estou fazendo aqui na frente do altar? Quem que me trouxe para cá? Eu não sabia como que eu cheguei. Eu sei que ouvi o pessoal batendo palma, não sei como que eu cheguei lá no altar. Eu só lembro daquele pastor olhando, apontando um dedo na minha direção com a voz bonita, de parecer que Deus estava nele lá, um anjo mesmo, falando assim, olha, Deus te escolheu. Foi assim. Jeremias 1,5. Isso aqui parece que para todo mundo vai falar assim, não, esse Deus me chamou, foi nessa passagem. Ele vai dizer assim, olha, ali no vidro eu te escolhi. Quando aquela passagem chegou em mim, eu falei assim, homem para chorar é 2 coisas. Ou por quando alguém morre, ou quando o Espírito Santo está ali dentro. É forte demais. E comecei a chorar e eu falei, ciscava o olho, fazendo o que está acontecendo? E quanto mais eu queria parar de chorar, mais eu chorava. E tinha um colega, um diácono lá, e começou a me abraçar, e começou a chorar junto comigo. Ali eu falei assim, Deus, o que está acontecendo? No culto eu praticamente não senti nada, agora eu estou chorando diante do teu altar. E esse pastor olha para mim e fala assim, olha, Deus te escolheu. E desde aquele dia, é óbvio, percursos da vida aconteceram, mas desde aquele dia, tentei fazer o máximo, estou tentando fazer o máximo para glorificar o Senhor. Ali iniciou a minha chamada. Algo que eu nunca imaginei. Talvez, como eu falo sempre lá na congregação, tem coisas que acontecem na nossa vida, muitos olham só o lado negativo, não olham o lado positivo. Se aquilo não tivesse acontecido na minha vida, talvez não estaria
naquele dia, naquele culto, e aquilo acontecesse na minha vida. Ali foi o primeiro. E é muito engraçado que quando nós olhamos a Bíblia, todo mundo vai dizer assim, não, mas Deus me chamou nesse capítulo 1:5. Subindo ao monte, comecei a ir na igreja, uma igreja pentecostal, subindo ao monte, não tinha nenhuma experiência. Quando ele falou, apontou aquele versículo para mim, eu nem sabia onde estava escrito. Aí ele falou, comecei a ir na igreja, comecei a subir o monte. Aí numa sexta-feira, 21 dias no monte, toda sexta-feira, com a pastora, subi. Quando eu subo o monte, cheguei antes de começar o culto, lá em cima do monte, eu vi uma espada cortando o céu. A espada cortava o céu e descia na minha frente, assim. E eu gritava, pastora, ei, pastora, você está vendo isso aqui? Ela falou, sim, o quê? Eu falei assim, não, você não está vendo, não. Ela falou, não estou vendo nada. E um outro irmão de outro ministério colocou a mão no meu ombro e falou assim, eu estou vendo. E eu falei assim, mas o que você está vendo? Ele falou assim, eu estou vendo uma espada que cortou o céu e desceu na sua frente. Aí eu falei assim, é isso mesmo. Aí ele falou para mim, pois é, isso é a confirmação da chamada de Deus da tua vida. Meu Deus. E eu não tinha experiência, não sabia de nada. Ele falou assim, está vendo essa espada? Isso é a palavra que Deus está colocando na tua frente. Ele está te apresentando ela. E desde aquele dia, aqueles que me conhecem, principalmente o pastor Carlos, um irmãozão meu lá, ele vai ver, desde aquele dia, as escolas antigamente davam umas Bíblias que tinha ali um Novo Testamento, e eu tinha ali, eu lia aquilo lá, eu comia a Bíblia. Mas ia, onde que eu ia? Qualquer lugar que eu visse, aí me ver eu com aquela Bíblia ali. Podia, amo louvor. Eu aprendi a tocar bateria, tudo, mas quando falava da palavra, que eu chegava a chorar. E ali eu me apaixonei pela palavra, fui conhecer um pouquinho da palavra, mas é aquilo que eu falei aqui no início. Muitas das vezes nós sabemos da palavra, mas não vivemos a palavra. Então, ou seja, hoje, para nós, pelo menos na minha vida, que eu vejo algo, vocês me convidaram a estar aqui. Quando isso chegou ao meu coração, eu falei, Deus, podcast, o que eu vou falar? Não sei. Aí Deus falou assim, não, só conta um pouquinho da tua vida. Aí eu falei assim, Senhor, mas e aí? Algo que eu falo sempre no público. Nunca perca uma oportunidade, porque uma oportunidade pode ser a última da tua vida, ou ela pode passar e nunca mais voltar a passar. Então a oportunidade, quando Deus falou assim, olha, eu escolhi você, eu falei, opa, é comigo mesmo. Eu vou agarrar isso aí. Só que é engraçado, Jeremias no capítulo 1, ele não sabia o percurso da vida, o que ia acontecer na vida dele. E Deus, ele é tão lindo que ele nos chama, mas ele não fala assim, olha, vai ser desse jeito. Sim. Mas para quê? Para que nós possamos debruçar nos ombros dele, agarrar ele com toda a força e dizer, pai, eu confio em ti. Porque se ele nos chamou, ele é fiel para suprir as minhas necessidades, aquilo que é necessário na minha vida, ele vai acrescentar, e também tirar o que é necessário, mas eu preciso confiar. E hoje o que eu vejo da nossa geração é, o capítulo 1, verso 5 é lindo demais. Quem não queria, quem não quer ouvir Deus falar, eu te escolhi. Olha, as nações te dei por profetas. Quem não queria ouvir, ele dizia, olha, através de você, dos teus lábios, você pode edificar, pode derribar, que coisa linda. Mas quando vai ver um pouquinho para frente, ninguém quer tomar o soco que Jeremias tomou na cara. Ninguém quer tomar tapa na cara, ninguém quer cair, ser lançado dentro do buraco. Mas o preço da chamada é esse. Talvez não no contexto bíblico igual está lá, mas hoje quantos de nós somos perseguidos? Quantos nem sabemos nem o porquê, muitas das vezes falam mal de nós. É o preço da chamada. Como que se levanta contra a nossa vida. Mas eu vejo que quando nós confiamos em Deus, Deus faz tudo em nossa vida se concretizar por completo. É engraçado que Jeremias, ele vai dizer numa certa passagem da Bíblia, vai dizer, Senhor, o Senhor me persuadiu. Eu tentei, eu fiquei assim, gente, quando eu li aquela palavra, eu falei, gente, como? Persuadir é eu convencer uma pessoa que aquilo é bom. Jeremias está dizendo assim, pai, o Senhor me persuadiu. É como se ele dissesse assim, olha, aquilo que o Senhor me mostrou não é a realidade que eu estou vivendo. Mas olha que coisa linda, quando ele, um pouquinho, versículo depois, ele fala, vou parar de falar da tua palavra. E quantos de nós, quando passamos por certa situação aí da vida, a primeira atitude é parar. Ah, não, eu vou parar. Eu costumo dizer, muitas das vezes sofre o pastor, sofre a igreja e mais ainda sofre quem parou. Engraçado que Jeremias falou, não vou mais pregar. Mas quando ele traz ao coração, é como se o Espírito Santo falasse assim, meu filho,
quem é escolhido não tem como parar, e aquele fogo vai ardendo, e ele vai crescendo dentro dele a ponto de ele dizer, quando eu pensei nisso, mais o fogo acendeu, eu não consigo falar, a tua palavra ardeu dentro de mim, eu não consigo ficar só para mim. Esse é o amor daqueles que têm verdadeira chamada de Deus, o amor pela alma. Jeremias estava ali, como disse, para pregar para uma nação, que ele sabia o fim da nação, mas o gratificante é saber que foi escolhido, conseguiu passar pelo processo, ou seja, para que a obra de Deus pudesse ser revelada aí. E hoje eu espero que, pelo menos um pouquinho, cada vida que nos ouve, cada alma que nos ouve, possa entender que tudo é um processo. Se nós olharmos um pouquinho, olha como que é a vida de José. Ontem eu fiz essa pergunta da igreja. Será que se José não tivesse compartilhado o sonho, nós temos o costume nosso, não conte teu sonho para ninguém. Mas e se José não tivesse contado o sonho para os seus irmãos? Tinha monetizado, Não tinha passado. tinha sido vendido, tinha sido jogado. Não é verdade? Ou seja, mas chegou no tempo da vida que ele contou, porque muitas das vezes aquela situação é Deus dizendo, opa, estou usando essa situação para lá na frente eu fazer um milagre na tua vida. Então na vida de José foi a mesma coisa. A situação que ele foi, quem queria se falar assim, vai passar por tudo isso, por isso que Deus não fala que nós vamos passar. Mas ele garante que vai estar conosco em qualquer momento, em qualquer situação da nossa vida. E olha que interessante, pastor. Você acha, Tom, na opinião do senhor, as pessoas acham, senhora, eu vou chamar Jeremias, você será um profeta. Você acha que se Deus tivesse revelado para Jeremias o que iria passar, Jeremias tinha aceitado? Não é doido? O senhor teria aceitado? Nunca, né? Até hoje eu falo com Deus, desse amor, falando, Senhor, por que o Senhor me escolheu? É difícil demais. É por isso que eu vejo que quando nós falamos da palavra pastor, alguém vai dizer assim, pois é, a palavra pastor é linda demais, mas olha o significado, pesada responsabilidade. Por que é pesado? A diferença é que quando nós estamos com Cristo, isso é gratificante. Por mais que passamos por mamudas da vida, é gratificante você ver uma pessoa se render aos pés do Senhor ali, uma alma se rendendo, uma alma sendo transformada, uma alma sendo liberta. É lindo demais. Então, o amor de Deus é tão grande quando eu falo lá na igreja, principalmente acerca do Espírito Santo, que quando eu falo, eu sou muito emotivo. Eu falo assim, o homem só chora porque falei dois, ele chora por um terceiro. Quando eu falo daquilo que amo. Ou seja, a nossa família, e principalmente quando eu falo do Espírito Santo. É o amigo que nós temos. Uma certa vez eu estava falando um pouquinho lá na igreja sobre o Espírito Santo, eu comecei do nada, comecei a chorar. Eu falei assim, o que está acontecendo comigo? E ele falou assim, é o meu amor te constrangendo. E a presença de Deus na nossa vida, quando nós exercemos com carinho, com amor, aquilo que nos foi confiado, o amor dele mostra o peso que ele carregou por amor à nossa vida e por amor à vida de cada um de nós. Hoje, o mínimo que nós podemos fazer é aceitar aquilo que Deus tem para a nossa vida, fazer, talvez nós não vamos fazer perfeito, mas nós vamos nos esforçar para que tudo aquilo que Deus confiou a nós venha a ser feito com dedicação e amor. Se não tiver dedicação e amor e renúncia, não vamos chegar a lugar nenhum. Amém, pastor. Nós estamos falando aí hoje, o senhor começou nos anos 90, quase 20, 30 anos, já na caminhada, né? Você nasceu o quê? 95, é isso? 95, então é 32 anos ainda, eu sou muito mal de matemática não, mas deve ser isso aí. 30 e poucos anos na caminhada. Então o preço de uma chamada. Se existe um tema para esse podcast, então vamos colocar aí o preço de uma chamada. Já. Porque acha que é fácil, né? Já está aí. Acha que é fácil, né? A pessoa é chamada, ela é escolhida, mas existe um processo para que possamos chegar no propósito. É neste processo que vem muita vontade de desistir, vontade de parar, vontade de chutar o balde e falar, Deus, eu não aguento mais. Acredito que nessa história, essa longa estrada do Senhor, o Senhor também ainda passado por alguns momentos com leite. Gostaria que o Senhor compartilhasse, assim, o que mais foi desafiador com o Senhor nessa longa caminhada com o Senhor, nesse processo da sua chamada. Aconteceu um fato, é óbvio que eu não vou assim expor, né, não vou ser até a isso, mas aconteceu um fato dentro de uma certa denominação e acabou que aquilo ali eu falei, não, eu vou parar. Porque foi algo que falaram que não tinha acontecido. Mas foi tão sério, que eu cheguei e falei, Senhor, eu não vou mais, eu vou desistir aqui. E aquilo ali me abateu, mas me abateu muito. Primeiro, se nós formos olhar a minha vida,
eu gosto muito de falar um pouco de mim, porque para que outras pessoas, Paulo vai dizer, nós somos uma nuvem de testemunho. Não adianta eu estar aqui falando da palavra se não viver aquilo que eu prego. Tanto é que eu até brigo na igreja, aconteceu um fato, só um pedacinho para vocês entenderem. Quando eu comecei, eu costumo dizer o seguinte, até hoje eu falo lá com o pastor Carlos, e os irmãos nunca vão ouvir falar a palavra, olha, ministério de lavar cadeiras. E se tivesse, eu era mestre nisso, eu e o pastor. Nós, numa certa denominação, todo domingo, era eu e ele que lavava cadeira, ninguém, era só eu e ele. E nós ensaiávamos louvor, palavra, para chegar no culto à noite e ter uma oportunidade. Por isso que eu digo, a oportunidade muitas vezes passa, nós não aceitamos, ela passa e nunca mais volta. E nós lutava para ter uma oportunidade. Lavava a cadeira, fazia tudo. Era o faz tudo dentro da igreja. Chegava à noite, nada. Nada. Falei assim, nossa Deus, mas glória a Deus. Chegava no outro dia, fazíamos não porque querendo a oportunidade, mas fazíamos porque amávamos fazer. E fazíamos bem feito. Mas uma certa vez aconteceu que na oportunidade que nós tivemos, o tocador acabou a voz e ficou eu. Não arranho muito no vocal. Eles falam, é melhor ficar na palavra mesmo, o bispo. Então, ou seja, fica difícil. Mas deu tudo errado. Eu falei assim, gente, nós custamos ter oportunidade quando acontece isso, Deus. Mas mesmo assim passou. Comecei a namorar, pega essa daí. Comecei a namorar, aí acontece na nossa adolescência, acabou que dentro da igreja, acabou que eu caí mesmo. Caí, hoje a minha esposa, caímos. E é muito engraçado, por isso que a Bíblia diz, olha, Deus não deixa nada escondido. E muitas das vezes o palco é doloroso. Acontece que nesse inteirinho aí veio a minha oportunidade. Na época de diácono, porque com os meus 22 anos, 21, 22 anos, diácono, você vai ministrar do bem. Falei, que é isso? Nunca tinha pegado no microfone. Falei assim, opa, agora chegou meu dia, vou para o monte orar. Fui com o monte, orei, buscava Deus, qual que é a palavra, revela a palavra. Eu falei assim, Deus, eu vou ministrar sobre santidade. Fui ministrar sobre santidade, ser de santo, porque eu sou santo. Imagina eu lá no púlpito, com o microfone na mão, pregando santidade lá atrás, nas costas, só Deus sabe o que eu estava fazendo. Eu falei assim, saí de lá, todo mundo batia meu ombro, falei, não, esse é meu lugar mesmo. Agora sim. Cheguei, aquele cara que, como diz, pensou só no eu e Deus ficou de fora, estava lá em cima. Eu falei assim, Deus, nem eu imaginava que era desse jeito. Aí Deus, eu imagino Deus lá assim, agora eu vou te pegar o si. Passou 2 meses, minha esposa grávida. Olha, mas espera aí, não era o pregador que estava lá no altar pregando? Não era esse que estava lá ministrando a palavra sobre santidade? Quando aconteceu isso aí, eu fui para o monte, fiquei monte, falei, Senhor, nunca mais na minha vida eu vou subir no teu altar se eu tiver em pecado. Foi, como diz, a passagem, o tempo mais doloroso da minha vida, porque eu fiquei 3 meses afastado, como diz do cargo que eu exerci dentro do ministério, e fui todo santo dia na igreja. Falei, Senhor, eu não vou te abandonar, porque o erro foi meu. Eu errei. O Senhor não tem culpa de nada. Eu errei. E desde aquele dia, passamos ali os 3 meses, voltamos em comunhão com a igreja. Eu falei, nunca mais, até hoje, quando eu vejo que está fazendo, Senhor, olha isso aqui, ainda que é óbvio, nós somos errôneos, todo dia nós erramos, mas errar de falar assim, servir isso. Ou seja, eu falei, nunca mais isso, nunca mais eu quero negligenciar com a palavra ou teu amor. Então aconteceu isso e eu falei, podia parar, mas porque a igreja que eu era para abraçar, ela queria ali excluir, jogar para fora. E hoje, o que eu vejo, não vou dizer assim, generalizando, mas a maioria dos ministérios, quando uma pessoa erra, não vão deixar de lado. E muitas das vezes a pessoa está lá sentada no banco, querendo só uma base e dizer assim, olha, não, Jesus perdoa, eu também te perdoo. Nós vamos caminhar junto. Eu não recebi isso. Se minha esposa estivesse aqui, ela ia dizer a mesma coisa. Nós não recebemos nenhum aperto de mão e dizer assim, não, nós estamos juntos. Isso aí acontece, pedir perdão a Deus, não praticar mais. Não recebi, ao contrário, a própria igreja queria nos jogar eu para fora. Mas eu sabia, por mais que, como diz, eu errei, eu falei, Senhor, eu errei. Então, ainda que queira, eu vou estar ali todo santo dia, passando o tempo, e se o Senhor assim quiser, seja feita a tua vontade. Passei o tempo, ainda fiquei mais um tempo lá dentro da congregação,
E aí Deus me levou para outra congregação. Passei lá e falei assim, nossa, 32 anos de ministério, o senhor já passou por tantas igrejas? Não. 22 anos, já passou por muitos? Não. Passei por 3 ministérios. Mas todos eles eu aprendi algo. Nesse ministério eu aprendi o que é certo, o que fazer e o que não fazer. No outro ministério, aí eu saí de um pentecostal, fui para uma tradicional metodista antiga. E aprendi coisas talvez foi um dos lugares que mais aprendi, que ali eu fiz cursos de teologia, fiz curso de evangelista, e aprendi muito para a glória de Deus. Eu gostava muito de estudar. E aprendi também até dirigir o ministério. Ficamos lá dirigindo o ministério. Mas a última foi a que mexeu comigo, que foi numa igreja batista, perto da minha casa. Quando teve uma divisão, uma época, dentro da igreja, um certo pastor falou assim, ô evangelista, eu quero que você venha comigo. Eu falei, eu não. Eu vou ficar aqui mesmo e aqui tá bom. Vocês estão dividindo o ministério, então Deus não apita nesse negócio. E eu não fui, fiquei. Ficamos eu e o pastor e mais umas 6 pessoas, o resto tudo acompanhou. E eles mandaram um pastor para lá, na época era reverendo. Eles mandaram um reverendo para lá. E esse reverendo começou a fazer coisas dentro do ministério. Só que o pessoal da igreja tinha um respeito tão grande por mim, que esse reverendo olhou ali dizendo assim, ô evangelista, eu quero conversar contigo. Eu falei, tá bom. E eu achei que ele ia falar algo concernente à obra, à palavra. Ele vira para mim e fala assim, olha, tem um trem errado aqui dentro da igreja. Eu falei, o quê? A igreja te respeita mais você do que eu. Eu falei com ele, senhor reverendo, até sempre que eles me conhecem há mais tempo que o senhor, então talvez não tenha essa liberdade, não sei o que tem, mas vamos caminhar, vamos evangelizar. Nós tínhamos trabalhos nas quintas-feiras de evangelismo nos lares, então nós conhecemos muita gente. Ele falou, não, eu vou ir. Passamos para esse culto um dia, num culto onde tinha uma certa família, nós estávamos trabalhando com ele. Ele sentou e começou a traduzir, falou, hoje eu vou dirigir. Eu falei, amém, glória a Deus. Começou a passar ali, a recitar os versículos bíblicos, a irmã vai e fala, ô reverendo, tem uma pergunta. Ele vai e fala, não pode perguntar. Eu posso comer sangue? Aí ele respondeu, não pode. Eu fiquei estranhei, eu falei assim, ué. Falei nada, fiquei na minha. Só que parece que as coisas, quando tem que ser, é por isso que eu falo, tem certas situações que a gente não pode pegar aquela, tenta ver o que Deus está querendo naquilo. E a irmã vai e pergunta, ô evangelista, o que você acha? Aí eu falei, nossa, vem cá, tem quanto dever. Nossa, eu falei, senhor, irmã, eu sinto muito. Ele tem um pensamento, eu tenho o meu, e sempre foi assim. Ele tem um pensamento, eu tenho o meu, não vamos brigar por divergências de pensamento. Mas eu não concordo, não. Aí o reverendo olhou para mim e falou, não, mas e se Deus te levar para um lugar onde uma nação come sangue? Eu falei assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém fazer. Não é porque eles fazem que eu vou fazer. E ele virou isso aí, fechou a cara para mim. Eu falei, não, vai lá em Atos dos Apóstolos, lá está escrito isso. Que Deus, a essência é não toqueis no sangue. Ali está a vida. E todo mundo olhou assim, e todo mundo concordou comigo. Chegou no domingo, escola bíblica dominical não teve, ele me chamou lá na casa dele. Foi como ele chegou para mim e falou assim, vem cá, me deu um livro em hebraico. Eu falei, uai, bom demais, me deu um livro. E eu gosto de ler. Me deu um livro com uma Bíblia toda em hebraica com tradução. Eu falei assim, nossa, muito obrigado, reverendo. Eu queria conversar com o professor, tudo bem? Eu falei, que fala? Aí ele chegou para mim e falou assim, nossos caminhos estão divergindo. Eu falei, mas por quê? Eu estou te ajudando, quero o melhor para o senhor. Não, a igreja respeita mais você do que eu. E isso não dá certo. Eu falei, reverendo, eu já sei o que é. Eu vou fazer o seguinte, me dá a benção. Eu entendi o que isso aqui quer dizer. Você me dá a benção? Ele falou assim, eu vou te dar a benção. Eu achei que ele até ia se esforçar para me ficar. Ele, não, eu vou te dar a benção. Aí eu falei assim, mas é assim, Você está abençoado. Eu falei, amém. Ele virou para mim e falou assim, mas posso te pedir uma coisa? Eu falei, pode. Não conte para ninguém da igreja que você está saindo. Eu falei assim, diante de Deus, eu não vou contar para ninguém. Saí, ninguém ficou sabendo. Quando pensa que não, comecei a falar assim, eu vou só para o monte. Quando o Senhor me deu a luz, eu vou. Comecei a ir. Aí o pessoal viu que eu não estava indo na igreja. Alguém foi lá na minha casa e falou, e o evangelista? Falou assim, não, o evangelista, nós saímos de lá. De outro ministério, uma irmã de outro ministério. Eu acho que isso aí espalhou lá no bairro lá. Um pastor que eu conhecia falou assim, vamos lá para a igreja. Lá nós temos 3 pastores.
E a igreja é grande. Tem muita gente. Aí eu falei, você é mesmo? É quantos pastores? 13. Eu falei, então isso aí não é para mim, não. 3 pastores? Não, isso aí não é para mim, não. Não, senhor, vamos lá, porque comigo você chega, nós tem 2, aí fica 2 com 2. Eu falei, mas peraí. Porque numa votação, olha para você ver, numa votação, nós vamos ter 2 com 2. Aí dá 2 votos, eu sou voto vencido lá dentro. Os 2 lá sempre é coliado um pro outro. Então o meu voto não tem serventia nenhuma, com 2 não. Eu falei, ô pastor, deixa eu te falar um negócio, não é para mim. Você já falou que tem 3 pastores, a igreja é grande, eu quero ir onde Deus vai me usar. Sim, sim. Ele próprio virou para mim e falou assim, é isso que você quer? Eu falei, é isso que eu quero. Tem uma igreja ali que tem 4 pessoas, ou deixa aí comigo, tem 4 pessoas, já que você quer trabalhar, vai para lá. Eu falei, me dá o endereço. Ele me deu o endereço, eu falei com a minha esposa, achei a igreja que é onde nós vamos. Chegamos lá, realmente, tinha 4 pessoas. Era o pastor, a mulher do pastor e mais 2 irmãos. Uma bagunça danada. Jesus de Nazaré. Quando eu cheguei lá, eu falei, meu Deus. Aí cheguei, conheci o pastor, ele me abraçou. E isso aqui eu posso falar. O pastor, não vou falar o nome dele, não, porque senão lá nós vamos. Mas o que que acontece? Ele chegou para mim, o Léo tá rindo ali, olha. O pastor chegou para mim e me abraçou. Sabe aquele abraço, dizia assim, não, eu tava esperando por você? Eu me senti dessa maneira. Ele me abraçou, mas tão forte. E falou assim, não, você fica conosco, nos ajuda. Eu falei assim, Deus, é aqui que eu vou ficar. Aqui eles precisam de ajuda. Aí passou 2 meses, aí eu falei assim, eu quero ficar quietinho, Deus, quietinho. Sim, não saía, não viajava nada. Eu falei, quero ficar quietinho. O pastor chegou para mim e falou assim, você é evangelista, né? Eu falei, eu sou. Para a glória de Deus. Deixa eu te falar um negócio. Eu tô aqui, eu fui ungido a pastor, mas eu não tenho chamado pastoral. Não tinha ninguém para ser ungido aqui dentro. Eles me pegaram e ungiu, mas eu sou levita. Foi, não, glória a Deus. Eu gosto de tirar. Eu arranho um pouquinho na bateria. Ele, não, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu vou passar a direção da igreja para você. 2 meses. Aí eu falei assim, mas não, hein? É o senhor que é o pastor. Ele, não. E eu tô aqui porque me colocaram, não porque eu tenho essa chamada pastoral da parte de Deus, mas eu exerci até o dia de hoje com perfeição. Naquilo ali eu falei, gente, hoje uma pessoa passar a direção de um ministério é difícil demais. E eu falei com ele assim, você tem certeza que você vai fazer isso? Ele falou assim, tem. Eu falei, você tem certeza? Eu posso mudar tudo aqui que eu vejo está errado? Ele falou assim, pois é, por isso que eu estou passando assim. Chegamos num culto de domingo, não tivemos culto. Chegamos num culto, chegamos lá, era para ter culto. Falei, ô irmão, nós vamos ter uma reunião. Passou a direção para mim e vamos tratar de algumas coisas. E desses 2 meses, tinha pessoas que iam lá, chegavam, pegavam, faziam o que queria lá dentro da igreja. Pessoas que tocavam, chamavam vocacional mesmo diante de Deus, mas não tinha aquela de falar assim, pô, eu vou ajudar, de querer estar ali junto, só queria ir lá cantar, queria ir lá pregar, mandar e ir embora. Eu cheguei e disse, ô gente, olha, nós queremos começar um trabalho aqui, mas eu preciso saber com quem que eu posso contar. O pastor está ali sofrendo, a obra, nós precisamos crescer. E pô, perguntando, você quer, irmão? Eu, pastor, eu quero, glória. A esposa dele, eu também. Quando chega num determinado cidadão, e ele era como se fosse o pilar, mas não era da igreja. Ele chegou lá e falou assim, e aí, irmão, e aí, você vai estar conosco? Ele falou assim, não, eu pertenço a outro ministério. Não precisa contar comigo, não. Eu vou ficar do jeito que eu venho sendo. Eu falei, mas como, irmão? Não, eu venho cá, toco, eu venho cá e prego, e eu quero continuar desse jeito. Eu falei para ele, irmão, eu sinto muito, mas a partir de hoje não vai ser assim, não. Você vai pregar quando você for convidado. Você vai vir cá louvar se você for convidado. Mas eu tenho o costume de honrar os de casa, não tenho o costume de ficar honrando quem só vem e vai embora, não. E ele fechou a cara para mim. Quando terminou o culto, pastor, isso aí é o que nos ajuda financeiramente. Isso aí nos ajuda. Aí eu falei assim, mas e o que tem? Não podemos perder ele, não. Eu falei, não, mas você já perdeu ele, já. Ele não é daqui. Nunca foi daqui. Nunca foi. Aí ele falou, não. Eu falei, sim, não me preocupa não, a obra não é de Deus? Ele falou, então pronto. E começamos a alinhar umas coisas, passamos 15 dias, mais ou menos 15 dias depois. Quando pensa que não, tô lá no culto orando, dando glória a Deus. Quando pensa que não, os irmãos lá do outro ministério que eu estava, sentou na frente das cadeiras, chegou, foi sentando.
E eu olhei assim e falei, acabou o culto, eles continuou sentado. Eu falei assim, o que está acontecendo com vocês? Um apontou o dedo da minha cara e falou, por que você não falou que você saiu? Eu falei assim, eu tinha um compromisso com o reverendo. Ele falou, pois é, deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu te falei, você era o exemplo lá dentro e agora você deixou nós, você abandonou nós. Eu falei, eu não abandonei, eu não podia fazer isso. Ele falou, pois é, a partir de hoje nós somos membros aqui da igreja também. Eu falei, eu não quero problema com a igreja para falar que vocês estão saindo de lá com rebelião. Ele falou, não, eu estou saindo debaixo da graça e nós queremos me congregar com você. Aí ficamos lá um tempo e só foi chegando gente, só foi chegando gente. E Deus só foi abençoando e o poder de Deus cair. Uma certa vez eu tenho muita curiosidade. Eu falei assim, olha, eu quero conhecer o presidente da igreja. Aí tinha um presbítero, foi o presbítero, eu queria conhecer o presidente, não conhecia ele. Aí ele falou assim, não, lá é difícil demais. Mas eu falei, não, liga, tenta, nós começamos agora, nós estamos começando um trabalho. Aí fomos, ele falou, não, vou ver se eu consigo. Parece que Deus é Deus purinho. Ele marcou, atendeu, não, vem pra cá, que eu tô aqui. E ele falou, já tá lá, vamos pra lá, vamos. Chega lá, uma mulher chegou lá, para a glória de Deus, chegou lá, sentei na mesa. Por isso que eu falo, a obra de Deus tem hora que a gente tem que, se a gente não resguardar, a gente para. Sentei lá, falei assim, não, vem cá conhecer. Eu fui lá na expectativa de conhecer. E ela chegou para mim e falou assim, deixa eu dizer para você tá onde? Eu falei assim, tô lá na igreja, lá na Alterosa. Aí ela virou para mim e falou assim, deixa eu te dizer uma coisa, o que você está fazendo lá? Eu falei assim, não, nós estamos com um trabalho lá e começamos e Deus está abençoando. Na maior expectativa, sabe como uma criança quando ganha uma coisa? Isso. Aí ela virou para mim, nós não assalariamos ninguém. Eu virei para ela assim, eu falei que se o pastor, eu vim cá te conhecer, eu vim te pedir dinheiro, eu trabalho, eu não preciso viver da obra, Deus me deu graça, tenho meu emprego, eu vim cá simplesmente te conhecer, não vim te pedir dinheiro. E o presbítero falou, realmente, pastor, ele queria te conhecer. Aí ela, não, mas não é isso que eu quis dizer, não. Eu falei, não, é isso que você quis dizer. E eu sou muito franco, do mesmo jeito que eu falo, eu gosto de que a pessoa fale na minha cara. Eu falei, não, é isso que você quis dizer. Você achou que eu estou na obra querendo receber alguma coisa e não estou. Ela falou, não, então você vai continuar lá ajudando. E falei, continuei, falei, amém, glória a Deus. E acabou que ficamos, passando tempo, vou acelerar um pouquinho aqui, nós começamos a crescer muito rápido. Só que não tínhamos aquilo que eu falei, a obra de Deus, aqueles que puderem ajudar, ajudem. Porque tem muitas igrejas sofrendo, muitas das vezes é o pastor que sofre, são aqueles que estão ali de frente de trabalho que sofrem. E nós estávamos sofrendo, tinha muita gente, mas os recursos eram todos voltados para a sede. E aconteceu que, uma certa vez eu falei, não, nós precisamos fazer evento, nós precisamos fazer festa, está ficando muito pesado para nós. Falou, não, precisa conversar com tal. Aí fomos lá, marcando, falou, não, olha, será que R$100 dá para ajudar lá? Eu falei, não, isso é mal para nós fazermos limpeza. Ah, não, 200. Não, aí, não, não vamos fazer um negócio? Metade. Metade vem para cá, metade fica lá. Eu falei, é isso aí, Deus purinho na terra, era bem isso. Passa 2 meses. Nós estávamos com uma renda assim bacana, de 3.500, 4.000. 2.000 para cá, 2.000 para cá. Chega num parte de tempo, opa, foi tudo, tava indo só para lá, cortou. Eu falei assim, puxa vida, Deus. Aí teve um caso, para encerrar, estava subindo ao monte, no pé do monte, eu vi o pastor que está comigo e uma outra missionária, todos 3 chorando. Chorando mesmo, chorando. Aí num culto de sexta-feira, cheguei para eles e depois que acabou, eu falei assim, olha, eu vi vocês 3 chorando. Tá acontecendo alguma coisa com vocês? Aí um olhou pro outro e falou assim, olha, eu não tenho nada lá em casa. Os 3 falaram a mesma coisa. Eu não tenho nada para comer. E ali você via, é doído para alguém que está de frente de trabalho, pessoas que estão dentro da obra, trabalhando, você vê o esforço deles e dizer, não tem nada. Eu falei assim, não, a igreja tem que dar condição. Aí cheguei com o tesoureiro e falei, olha, eu preciso ajudar eles. Preciso, compra a cesta básica. Falou, não, preciso da autorização de lá. Aí eu falei assim, não, então liga para quem quiser, liga e agora, ligou, falou, não, nós temos aqui cesta básica aqui, nós vamos enviar, que dia? Quinta-feira, isso era na sexta. Eu falei, mas é uma semana. Ele falou assim, não, eu vou ver o que eu faço aqui, beleza. Cheguei, passo o domingo, nada. Quando foi na segunda-feira, eles mandaram uma cesta, lá para casa, 3 cestas lá para casa. Aí minha esposa olhou para mim e falou assim, deixaram 3 cestas aí, mas eu não sei se você vai gostar não. Eu falei, mas por quê? Cesta? É bem-vindo? Quando eu fui olhar a cesta, eu falei assim, Deus, não é possível. Com um pacote de arroz, um pacote de feijão, um sal,
uma lata de massa de tomate e um macarrão. Então as três Não dá uma. Uma sacola. Uma saco. E eu falei assim, gente, o que eu vou fazer, Deus? Chamei eles, falei assim, não, pelo menos um pouquinho para mim, para segurar. Aí chamei eles, falei assim, olha, no meu coração não era isso aqui que era para dar, não, mas foi o que mandaram. Tá aí. Todo mundo falou assim, não, ainda bem, o evangelista, isso aqui é o que eu preciso para comer. Levaram. Chegou a noite, eu tenho mais liberdade com o pastor, ele virou para mim e falou assim, você olhou aquela cesta? Eu falei, não. Não vi, do jeito que chegou, já pedi vocês para me buscar. Aí ele chegou e falou assim, a minha cesta, o meu arroz estava cheio de bichinho, o meu feijão estava cheio daqueles besorrinho preto. Eu falei, para. Ele falou, e não te conto, a minha massa de tomate, quando eu levantei, tinha umas bolas lá dentro, estava mofada. Eu falei, que isso? Eu comecei a chorar. Eu cheguei, chamei os outros dois, falei assim, cheguei, pastor, você comeu a cesta? Aí ele olhou para a esposa dele e falei, fala a verdade. Ele falou assim, o evangelista, eu comi. Eu falei assim, mas não tinha nada de errado, não. Aí a esposa dele já falou, tinha sim, a nossa cesta estava estragada. Eu falei assim, mas vocês comeram? Ele falou, virou para mim, falou assim, tinha o Adeildo Costa, uma certa vez ele conta o testemunho dele, que ele foi num restaurante, o restaurante cospe ali no prato, ele vai, separa e dá glória a Deus, um homem. Ele falou assim, você lembra do Adeildo? Eu falei, lembra. Ele falou assim, foi o que eu fiz. Eu fiz aquilo lá, fiz o feijão, o arroz, peguei e falei, Senhor, muito obrigado. Aquilo ali cortou meu coração. Ali, meu coração, ali naquele lugar, foi como falar assim, não, aqui não é meu lugar. Se nós estamos num lugar para resgatar a vida, para dar da parte de Deus algo melhor, nós temos que dar. E eu não vi aquilo ali de resguardo. Aí nós tínhamos um congresso. Uma certa irmã foi convidada, só foi ela sozinha, era um grupo de pelo menos 7 pessoas. Ela virou, quando ela recebeu a oportunidade, e falou, olha, eu não ia vir, mas Deus falou que era para mim vir. Eu vou apresentar aqui o que Deus colocou no meu coração. Ela apresentou uma dança. Aí o Espírito pegou ela lá, fez glória, e a mulher começou a falar em mistério e apontou o dedo na minha cara e falou assim, eu escolhi você, e já te falar. Aí aquilo lá eu chorava igual uma criança. E ela falou assim, eu vou mudar a tua história. E isso que está no teu coração, eu vou cumprir. E é engraçado que todo o congresso, eu compartilhei um pouquinho com você, eu falava assim, puxa vida, um dia eu ainda vou conhecer o Marco Feliciano. E ela virou na minha frente assim e falou assim, você vai dar oportunidade para ele. Eu falei, ele? Aí ela falou assim, com o Marco Feliciano, ele ainda vai receber o microfone da tua mão, você que vai dar oportunidade. E ela virou para mim, no teu ministério. Aí, beleza, a presidente estava lá e finalizou o congresso lindo. Aí chega uma sexta-feira, minha irmã chega para mim e fala assim, eu vi você. Falei, fala. Eu vi a igreja te expulsando. Falei, uai, estranho, a igreja me expulsando? Ela falou, é. E a mesma igreja que te expulsava, te acompanhava. Eu falei, uai, mas que visão doida é essa? Não tô entendendo. E eu nunca pensava em ministério. E acabou que ela chegou para mim e falei, não, sim, nós temos que orar. Será que você não comeu de barriga cheia, né? Aí ela falou assim, não, é sério. Eu falei, não, mas não entendi. Eu não entendi qual que era essa visão, por quê. Beleza. Aí começou a acontecer algumas coisas dentro da igreja. Nós tínhamos esse trabalho. Eu falei, agora eu quero cesta básica. Ela tinha o obreiro dela lá na tesouraria. Eu falei, eu preciso de 3 cestas básicas para os 3, todo mês. Isso aqui eu quero todo mês. Aí ele falou, não, mas eu preciso fazer, ver com a presidente, ela não liberou. Eu falei, não sei o que você vai fazer, mas eu preciso dessa cesta básica. Escuta bem, Deus ele é tão lindo para fazer as coisas. Muitas das vezes é nós querendo dar ajuda. Ele virou para mim e falou assim, vou fazer o seguinte, eu vou tirar uma parte, vou comprar as 3 cestas básicas e vou lançar no livro caixa o restante que sobrar. Falei, se vira. Beleza. Toda segunda-feira oração. Uma dessa segunda-feira foi como nós conversando aqui, Deus, Espírito Santo, você está em pecado. E o que é isso? Olhei, ninguém, todo mundo de olho fechado, você está em pecado. Fui para um monte, falei assim, onde que eu estou errando? Na outra segunda-feira, você está em pecado. Falei, não, Deus, me fala, o que eu estou fazendo de errado? Quando pensa que não, nós estamos numa reunião, Deus falou assim, você está em pecado, você está na minha frente para me fazer o que eu quero. Eu falei assim, Senhor, eu não estou. Aí Deus vai e me lembra. Quando eu falei com ele, olha, tira
o valor da cesta e lança o resto, caixa 2. Aí eu falei, irmão, Deus tem algo para fazer. Pode, se a pastora não quer liberar, deixa Deus trabalhar. A partir daquele dia, cortou tudo, a verba foi toda para lá. O pessoal começou a sair e falar assim, na época eles fui consagrado a pastor, eles falaram assim, olha, o dia que você sair daqui, pode ter certeza que eu vou ir para a congregação que você for, mas aqui hoje eu não fui. O pessoal começou a sair. E eu falo assim, não, então vai na igreja. Porque é ruim quando uma pessoa sai do ministério e fica à toa. Vagando, né? Vagando. Não, eles queriam, como eu disse, sair, mas ao invés de congregar, não. Eles estavam desviando. Falei, Deus, não quero perder alma. Até que numa sexta-feira eu cheguei pro pastor, falei, pastor, não dá para mim ficar. Eu vou ter que sair. Não dá. Deus já falou comigo, não sei nem o que Deus quer para minha vida, mas não dá. Ele virou para mim, eu só estava esperando você falar. Porque dias atrás Deus falou que era para mim te abençoar. E ele ainda falou assim, o teu ministério vai ser grande. Eu falei assim, que é isso, pastor? Eu não penso em ministério. Ele falou assim, mas Deus vai te dar. Deus vai colocar na tua mão? Não. Ele falou comigo assim, Deus já colocou na tua mão o ministério. Você que não viu ainda. Aí eu falei assim, não quero isso para minha vida, não. Eu sei como que é doloroso. Ele falou assim, você vai ver. Eu ainda vou lá no ministério ainda, dar uma glória lá contigo. Aí beleza, saí, mas da vez nós choramos junto. E fomos. Estava trabalhando na época numa empresa. E eu falei assim, ô Deus, tu sabes. Não tem nenhuma pretensão de abrir ministério. Não tem. Os irmãos chegavam e falavam assim, não, abre aí na sua garagem. Tantas igrejas começaram em garagem. Eu falei assim, não, isso não é para mim não. Acabou que nós chegamos no ápice, eu orando um monte, e o pastor sempre amigo, o pastor Carlos, amigão. E fomos juntos, minha esposa orando, nós orando, minha mãe orando. Aí todo mundo, pastor, você vai abrir igreja? Eu falei, eu não vou abrir igreja não, isso aí não é para mim não. Aí uma certa vez alguém virou no meio da rua, tava passando na rua, do nada assim, uma irmã tava de aqueles jaleco, de pano de sapo. Ô rapaz, eu passei, eu tomei até um susto, a irmã deu um salto na minha frente e começou a rodopiar lá. Eu falei, gente, o que é isso? De falar em mistério. E ela parou na minha frente, apontou o dedo na minha cara. Falou assim, por que tu tá correndo daquilo que eu já coloquei na tua mão? E eu falei assim, não tô correndo. Não. Na hora eu pensei, não tô correndo desse. E ela falou, tudo o que aconteceu desde aquele dia, e falou assim, olha, o teu ministério, o ministério que eu coloquei na tua mão é grande. Vai mover vidas na terra. Aí eu falei assim, Deus, eu nem penso em ministério na vida, não. Passei. Eu falei assim, Deus, agora eu não faço, fiz prova com Deus. Falei assim, se for do Senhor, eu quero prova. Fiz hoje dela, quero prova. Não tem nada, mas eu tenho de fato ministério na minha mão. Eu quero ir para um ministério com tudo dentro. Tudo, não quero nada que esteja faltando. Se tiver, preciso de microfone, quer ter microfone, cadeira, tudo. E lembra de uma coisa, não tem nem um centavo. Beleza. Pensa que não, tô lá como de tardezinha, cheguei de serviço, vejo alguém bater no portão. Aqui, ora por mim que eu fiz um voto com Deus. Falei, voto? Estou vendo que você está indo no monte. Eu falei que se Deus abrir uma porta de emprego para mim, eu vou te dar 20 cadeiras. Eu falei assim, ué, mas como é que você faz um voto se nem eu? Negócio de cadeira longe. Aí, passou uma semana, a irmã bateu na porta. Eu falei, e aí, o que aconteceu? Deus abriu a porta para mim, eu falei que ia te dar 20 cadeiras, não falei? Eu falei, falou. Pois é, tá aqui o valor. Até hoje eu leio. Na época tá em torno de R$20. Aí a irmã chegou, me deu o quê? Eu falei assim, vou te dar 20 cadeiras, tá aqui o valor. Tava passando uma outra na rua. Isso aqui é coisa de doido, isso aqui é só para quem tem fé, só quem acredita. A irmã passou na rua e falou assim, peraí, ela tá te dando quanto cadeira? Ela falou assim, não, é porque eu fiz um voto com Deus. E eu falei com ele, se abrisse a porta, ia dar 20 cadeiras para começar o ministério. Ela falou, 20 não, eu vou dar mais 20. Ela tirou lá e me deu mais um dia de 20 cadeiras. Aí eu falei assim, Jesus de Nazaré. Falei com a minha esposa, agora não tem jeito não, Deus está no negócio. Eu falei, tá, não, tem muita coisa ainda para acontecer, mas isso aqui, o diabo é sujo, né? Passando necessidade, desempregado. Falei assim, é melhor ir lá fazer o que tem que fazer logo. Descendo pro EPA, aquele EPA que tinha ali. Cheguei lá, atacadão. Chegamos lá, vimos as cadeiras. Aí eu falei assim, não, até hoje eu leio R$530.
na época. Aí chegou lá, sobrou R$ 30, deu R$ 500 certinho. Aí a mulher falou assim, aqui, qual que é o carro que é para pôr? Eu falei, não, mano, vocês entregam? Não, nós não entregamos, não. Eu falei assim, mas não tem como levar, não. Aí um rapaz que estava lá com a Florida falou assim, aqui, faz o seguinte, me dá R$ 30, ó, eu deixo lá na porta da sua casa. Diante de Deus. Eu e minha esposa olhou assim, falou assim, não, é Deus purinho, deixou faltar nem a gasolina, nem o carro para levar, deixou lá. Só que olha como é que é engraçado. Eu falei assim, não, tem muita coisa aí de Deus, isso aí é só para começar. Olha o meu pensamento, isso ia para daqui 2, 3 anos. Aham. A minha irmã, hoje lá da congregação, aqui eu fiz um voto com Deus. Se Deus fazer, ela trabalhava na época na antiga Telemar, hoje é outra. Ela falou assim, Deus me promover lá dentro, que eu vou te dar um violão. Quanto que é o violão? Eu chutei lá, uns R$ 700. Ela falou assim, então tá bom, vou te dar R$ 700. Não passou nem 3 dias, ela chegou feliz da vida. Aqui eu fui promovida. E eu falei assim, mesmo, não, graças a Deus. Ela falou assim, aí passou uns 4, 5 dias, eu só lembro ela gritando lá meu nome, falou assim, aqui, o dinheiro que eu te falei, Silvio San. Ela jogou as notas lá de cima, tudo de 100, e veio caindo assim, eu falei, que é isso? É pra você comprar o violão. Eu fui lá e R$ 700 cravado, até hoje tem o violão da igreja, tá lá, R$ 700 cravadinho. Aí eu falei assim, não, mas falta muito, falta microfone, falta isso, falta aquilo. E eu tava com a reserva no banco. Eu falei, Deus, se o senhor tá no negócio, eu vou investir na obra. Mas tu sabe. Eu tava com um tom de R$ 2.300, R$ 2.600. Aí eu falei assim, não, eu falei com o pastor, quer saber de uma coisa? Vamos junto, vamos fazer isso que Deus quer. Esse 2.300 para comprar material para de som. Poder dizer assim, é mau almoço, é fome. Sim. Aí ele falou assim, não, mas tem um pessoal ali que tá vendendo microfone, mexe com mídia, vamos lá. Fomos lá, né? Eu falei assim, olha, tem 2.300, tem que ser dar, eu preciso para abrir, para comprar negócio de bridge. Ele falou assim, ó, vou fazer o seguinte para você, eu vou vender bem abaixo do preço. Vou te dar toda a aparelhagem e te dar uma vez assim. Eu falei, olha, comprei um pouco. A minha casa fica estorcada só de negócio de bridge. Só de negócio de bridge. Eu falei, e agora? Não tinha lugar para ficar. E o lugar? Vou dando tudo que até lugar. Eu falei, tem que vai ser bem a pinheza. Todo mundo. Não, só faz na garagem. A igreja tal começou dentro da garagem, a outra começou. É por isso que eu digo para todo mundo, não é porque começou, não é porque não é assim que eu tenho que ser. Todos nós temos uma chamada de Deus, e não é porque não, fulano é assim, tem que ser assim. Aconteceu, exatamente. Tem uma história que eu gosto, que eu ouvi e eu guardei. Um certo cidadão entra dentro de um elevador e tem um capacete dentro. E aquele capacete está ali, ele vê aquele capacete e começa a entrar gente, tudo com capacete. Todos capacetes. E começou a entrar e todos tiravam o capacete, olhavam para ele e colocavam o capacete de novo. Aí passa ali, ele começa a olhar todo mundo de capacete, ele vê aquele capacete, ele pega aquele capacete e coloca nele. E aí que está a moral da história. Porque, olha que coisa linda, todos que estavam ali eram iguais, faziam as mesmas coisas. E na nossa chamada, se nós fazermos as mesmas coisas, nunca nós vamos conseguir algo diferente da parte de Deus. Eu falei com Deus, Senhor, tá aqui, e o lugar? E tinha um lugar que uma senhora falou assim, olha, eu quero que você vai estar lá. Eu falei assim, não, mas tem gente lá, tem uma igreja lá. E tinha uma igreja, só que não abria, tinha a sua placa. E o dono da igreja, como quem era pastora na época, foi lá na minha casa, bateu na minha porta. Antes dela falar comigo, o pastor teve uma visão, falou, não, vai vir uma pessoa desse jeito na sua casa, vai falar isso, isso e isso, e nós vamos cortar. Isso aí está querendo atrapalhar a obra. E aconteceu tudo que conforme ela falou. Eu falei assim, não tem jeito. Nós dois não vamos dar certo. E saíram. Só que hoje é óbvio, hoje as igrejas colocam uma placa é fácil. Mas ir para registrar, Tinaca, fez assim, eu vou ir tudo certinho. Passamos 15 dias direto no monte. Passamos, aprendi, tive que aprender um pouquinho sobre legislação de igreja, para como proceder, tudo. E aí falei assim, nossa, então nós vamos fazer um por um. Deus quer. Chegamos, nono, a época ia ser apostólica. Não, isso é uma labaredas de fogo. Aí até hoje eu lembro. Pensa que não, chegamos, já tá tudo certo. Chegamos lá perto, chega para a mulher e falou assim, não,
esse nome aí tá livre. Aí pô, ele pensa que não. Fui lá de novo, no outro dia, para registrar com esse nome. Não, alguém deferiu esse nome. Falei, mas é por ti. Cara, esse nome estava livre, como que hoje está deferido? Não sei, então você não contou para ninguém, não, porque tem muita gente que coloca o nome só em cima da minha cara. Eu falei, não é possível. Eu falei, comigo. Eu falei, nossa, é agora disso. Ah, mas quanto que fica? Fica tanto. Eu falei, cara, isso é coisa, eu achei que ficava para cá. Aí eu tinha. Eu falei assim, não. Eu falei, passa, conta, faz. E eu ouvi algo de um certo apóstolo, ele falava de uma campanha, ou de um voto. E não se falei isso, eu falei assim, olha, ô Deus, eu vou fazer esse voto. Dia inteiro, Israel pratica o Yom Kippur. Eu falei assim, eu vou fazer isso aí, em prol da sua ordem. Fizemos o Yom Kippur para receber a oferta. O pessoal me e o polícia abençoou. Cheguei lá na mulher lá, falei assim que nós juntamos o dinheiro, conseguimos o valor. Vai ficar pendente algumas coisas, mas depois nos acertando, você não tem um filho. É que vocês fizeram? Eu fiz, nós levantamos um voto de Yom Kippur, orando, nós vamos estar nesse dia pagando preço em favor de cada pedido. O dela falou assim, faz o seguinte, eu vou escrever meu nome, tudo que for com minha conta, não vou colocar nada que vocês. Mas coloque meu filho na oração, ele está no CTI. E o médico já dizia o da novo. Aí eu falei assim, não, nós temos de papai, eu vou orar. Se eles nós vamos estar pagando o preço. E nós ficamos o dia inteiro chorando, derramando a coisa desses dias. Quando pensa que né, a mulher, como eu disse, até hoje ela é a nossa, dessa parte burocrática, ela é que olha para nós. Como pensa que não, quando eu cheguei no outro, umas 2 semanas depois, eu fui lá, falei assim, opa, conseguimos alguma coisa aqui, vai lá. Cheguei lá, quando ela me viu, ela me abraçou. Eu falei assim, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Ela falou assim, chorando. Deus ouviu a oração de vocês. Eu falei, sorry, Deus. O que aconteceu? Ela falou assim, o menino está vivo. Eu preciso ir lá contar esse testemunho. Eu preciso ir lá contar o testemunho. Eu falei assim, ele está vivo, tá? O médico falou que não tinha como, mas ele está vivo. Não tem explicação. Eu falei, não tem, é Deus. Deus ainda ouve homens, mulheres na pele. Aqueles que de fato querem, Deus faz. E começamos ali a obra. E para a glória de Deus até hoje, estamos aí, como diz, fazendo a obra, exercendo aquilo que Deus colocou no nosso coração. E nasceu a igreja, nasceu muita apostética nessa até hoje. Glória a nossas vidas. Que história linda, que história linda. Projeto de vida, porque é o preço sua chamada. Olha que por isso tem que fazer, passar, para chegar hoje no seu estado. Eu tenho certeza que ainda não é o fio, né? De muita coisa. As vida de várias congregações e que a Manancial, a predicação Manancial, possa ir das fronteiras, né? Para exteriores, para outros lugares. É o que nós queremos, que nós desejamos, que a palavra do Senhor que eu pagar. Esse é um projeto Manancial. O que é Manancial? Rapaz, Manancial, restituição de vida, transformação de vida e principalmente amor de Deus pelo Espírito Santo, seja Jesus. E aquilo que eu falei no início, amor pela palavra. Eu acredito que se nós, não é muito falar, mas se nós pararmos fechar um pouquinho a boca e viver, é aquilo que a palavra diz, olha, vós sois uma livre testemunha. As nossas atitudes hoje faz com que outras vidas não se chegar a Deus. É triste a gente muitas das vezes ouvir falar, olha, não vou na igreja por causa disso, por causa daquilo, que aconteceu isso aqui. Olha, o que aquele pastor fez, não. Nós precisamos de uma geração que realmente viva a palavra de Deus. Quando eu olho Jesus, principalmente ali no Getsemane, quando Judas vem dar um beijo nele, eu me imagino se fosse um de nós. Eu imagino se fosse dentro da igreja. Judas, o traidor ali dentro da igreja. Quantas pessoas, se fosse olhar para Judas, não vou lá. Por que se vê a Deus? E talvez, imagina se Jesus, a atitude de Jesus, quando Judas vai ali, abraça, dá um beijo, fala, mestre. Imagina se fosse um de nós. Jesus poderia ter falado tantas e tantas coisas. Jesus simplesmente falou, amigo. E hoje, nós precisamos ser amigos de Jesus. Precisamos ser amigos. E eu acho isso interessante mesmo. Porque quando Jesus ele recebe o beijo de Judas, nós até vimos boas brincadeiras com vocês falando assim, olha, se é Judas, né, que ele traiu porque está me traindo,
ou quer fazer alguma apologia à traição, denomina as pessoas por Judas, o traidor. Mas Judas não tinha essa característica, né, de traidor, de se vender por 30 moedas. E aí, Judas era assim. Ele tinha esse. E dentro dele, como também todos os apóstolos, tinha, né, a colegiada pastoral de Jesus. Tinha nenhum perfeito, verdade. E Jesus é perito em transformar lixo em luz. Só que quando Judas beija Jesus, Jesus o recebe e chama ele de amigo, a sensação é como pode um homem santo, perfeito, receber um beijo e ainda chamar ele de amigo? É porque Judas não podia mudar quem Jesus foi. Verdade. Aí fala de cavar. O caráter de Judas não lhe dava o caráter de Jesus. E não mudou o caráter de Jesus. Então, para as pessoas verem a gente, olha, pastor, falando de ministério, eu vi uma história de um pastor muito rica. Pastor, ele construiu uma igreja do zero a 5 pessoas. Construiu e foi junto pessoas, e irmãos, e a igreja cresceu. No certo tempo ele estava evangelizando, evangelizou em montes, era mendigo, dormindo na rua, situação de rua, chamou a senhora, levou para a igreja, deu banho, deu roupa, deu veste e deu moradia para esse irmão. Como se não bastasse, o irmão cresceu, deu um ministério, colocou ele como obreiro da casa do Senhor. Cresceu mais um pouco, o Senhor no braço direito. O Senhor estará congregando comigo agora no braço direito. Na minha ausência, o Senhor está na direção do caminho. Igreja grande, linda. E o pastor então precisou de fazer uma viagem. Aí o pastor não vivia da tinha a casa pastoral, tinha todo o recurso deste pastor vinda na obra. Ele precisou de fazer uma viagem. Você faz uma viagem. Ficou muito tempo fora. Ele falou assim, não, uma viagem longa, quero ver meus parentes. Preciso estar esse tempo fora, tirar esse tempo de férias. Eu estou há tempo na obra, na festa. Resumindo a história. Quando ele volta para o ministério desta viagem, a igreja já não estava mais no nome dele. A casa já não estava mais no nome dele. Esse obreiro que ele pegou e colocou dentro sua casa, deu mãe, deu comida, deu roupa, deu festas, ensinou, discipulou, consagrou, pegou tudo que o pastor tinha. Pai, o pastor saiu como à frente e eu atrás. O pastor tinha todos os meios para poder sair, desviar, parar, mas ele continuou e montou, foi para uma outra cidade e montou o ministério do céu. De novo, da mesma forma, começou novamente do céu, evangelizando, e foi reunindo pessoas, foi chegando, a igreja foi crescendo, Um belo dia, fazendo um evangelismo, quando se passar, a situação dele por ele gostava muito de viver, metido secular, pessoas em situações de doença e 7 anos de Itapaí. E disse, e 10 pastor, que eu te falar desse, você anda, que diz. Ninguém lá em sua casa, mas ele deve ser nosso. Confessão, das terceiras, que sabe. Vamos para minha casa. Pega aí, ele tá apanhando. Dá veste nova, dá comida para ele. E fala assim, eu quero isso de mudar. Nossa! Eu quero o Senhor do meu lado. Então, a característica de que tem o coração de Jesus. E o coração, porque vão falar mal. Eu sou outro, é verdade, gente. Vão tacar pedra, tudo que quem é que taca pedra na alça quando nascer? Pô, o contrário. Ainda que o ministério fale a verdade, e é aí que vão degradar a imagem mesmo, vão se levantar mesmo. Mas a diferença é, nós sabemos que ele jurou. Nós sabemos que nós depositamos a nossa confiança. E sabemos que a obra é dele, é ele quem induz. Quando eu ouvi essa história, eu fiquei assim, maravilhado, porque meu Deus fez. Porque quem eles são não pode mudar. Pode mudar, eu sou. Pode. Jesus, numa reunião, falou assim, olha, quem dizeis aí que eu sou? Uns falam que eu sou Elias, outros falam que eu sou João Batista, outros falam que eu sou profeta.
E agora? Tudo bem, isso é o que eles dizem sobre mim. Mas e vós? Quem eu sou para vocês? O que eles falam de mim muda quem eu sou para vocês? Porque vocês já estão há tanto tempo comigo, eu quero saber o que vocês acham de mim. Porque o ser humano é mutável, ele muda de acordo com as informações que vão chegando. Hoje, existe o homem de Deus. Basta uma mensagem, uma queda, ou um deslize, ou uma queda, já não é homem de Deus mais. E costumo dizer que eu não gosto de tocar na vida de pastor, de consagrado. Não gosto de tocar aqui, é ungido. Porque caiu. Mas o caiu do homem, mas ele Deus dizia Deus. Aquele que pensa estar de pé, cuida para não cair. Mas Jesus está nessa reunião e falou assim, olha, quem dizeis que é fora? Porque eles estão falando, mas eu quero saber que hoje vocês estão perto de mim, come comigo, bebe comigo, anda comigo, vive comigo, de manhã, de tarde e de noite. Vê eu realizando essas obras. Quem eu sou para vocês? Que ele é forte demais. Entendeu? Então as pessoas que estão ao nosso redor, realmente eles sabem e conhecem que nós somos de verdade. E nós não somos aqui super-heróis. Deus me deu um tema de um livro que eu quero lançar para você este ano ainda. Pastor também é alma. Resgatando o soldado ferido. Pastor também é alma. Porque as pessoas devem entender que nós não somos super-heróis. Nós vestimos uma máscara, pelo contrário. Sim, você fala é tão forte, porque no momento a igreja quer ver do pastor, é aquele pastor forte, é aquele pastor que está ali presente, fala dando glória e aleluia. E Jesus nos é dizendo, eu fico, quando fala da palavra, eu fico muito emotivo, porque é algo que eu gosto, principalmente quando a presença do Espírito Santo é assim. Mas quando olha para você ver Jesus no Getsemane, eu tive o prazer de ver um cidadão, o Léo, ministrar lá na igreja, e ele falou algo lindo ali, que eu falei assim, gente, rapaz, Deus dá mais sabedoria para ir. As classes de pessoas, ou os três, como diz, quando Jesus chega para ele e fala assim, olha, vem comigo, eles vão orar. Aí fica um, pega três, chega num certo patamar, opa, fica aqui, deixa eu ir sozinho. Eu imagino ali, aquela passagem ali, quando Jesus fala, Pai, se possível, passa de mim, Carlos. Eu acredito que essa frase, todo pastor na vida uma vez já falou. Se não falou, já pensou. Ele fala, Pai, não estou aguentando mais. E a igreja quer ver, é o Jesus operando milagres, sinais, quer ver o pastor dando glória a Deus, falando em mistério, pulando e vibrando. A igreja não está preparada para ouvir o pastor dizendo, me ajude, eu também sou humano, eu também preciso de ajuda, eu preciso de uma mão estendida, eu preciso de um abraço. E hoje, principalmente, tem hora que a gente vê pastores, o que está acontecendo hoje é pastores sofrendo. E muitas das vezes o pastor só quer uma pessoa para falar assim, olha, você é bom rico, eu posso confiar em você. Jesus chamou três, e aqueles três, quando volta, está lá. Está lá dormindo. Enquanto Jesus está lá dizendo, Pai, passa de mim, posso. Mas seja feita a tua vontade. Esse é o preço do ministério. É o preço da chamada. É saber que Deus não falou que seria tudo bom. Vai ter momentos bons na nossa vida. Vai ter momentos que você vai falar, Pai, risca esse dia. Mas o gratificante é saber passar por tudo isso. E Deus falou, filho, eu estou contigo até o final, não se preocupa não. É difícil, nós somos seres humanos. Mas se ele garantiu que vai estar conosco até o final, ele é fiel para cumprir. Exatamente. E ele nos dá força. Você vê que Jesus ele chamou os três, até tinha 12, 12. Jesus chama, porque Judas chamou estar no mais, ele ia traí-lo, né? Só chamou Jesus. Dos 11 ali, pede os três, Pedro, Charles, já sabe não ver. Dos três, Jesus tinha um mais desejo. O interessante é que desses três, ele abre o seu passo. Todo pastor precisa, sim, verdade, precisa ter alguém para ele possa se abrir, ser ele mesmo, sabe? Olha, aqui está a minha fragilidade. Agora, quando eu leio esse texto, eu fico imaginando o próprio Deus, o Todo-Poderoso, dizendo, a minha alma está profundamente angustiada. Essa foi a palavra. A minha alma está profundamente angustiada. Ore comigo, com o próprio Deus. Né? 100% Deus. Jesus. Já vi ressuscitar mortos. Já vi Lázaro sair para fora, curar enfermos, coxos. Sendo
tocado. Como é que é? Desceu o diabo. Tocou nas suas olhos, o sangue parou. E agora está dizendo que está com o diabo. Pediu oração. Constando. Exemplo. Assim como ele, o nosso sacerdote, precisou. Mostra pessoas, não que ele precise, mas ele mostra sua fragilidade como ser humano. Nós somos ser humano. Isso de uma carta. Compreensão de uma chamada, pastor. Eu senti um desejo de compartilhar isso com o senhor, porque nós estamos no mesmo barco, nós somos aqui pastores, evangelistas, pessoas que estamos ouvindo em casa. Porque chega um tempo na nossa vida, eu acho que todos nós já passamos por grandes dificuldades. Eu tinha uma empresa falida, as pessoas saquearam as coisas estavam dentro da minha empresa. Chego em casa, água cortada, luz cortada, não tinha nada o que comer. E neste período a qual nós estávamos com dificuldade, tinha minha filha mais velha, Vanessa, tinha minha filha Giovana, tinha acabado de nascer, estava novinha, uns 2 para 3 anos de idade. E eu comecei a pregar, como pregador itinerante, no Ministério fora. E eu tinha um do terno. Só uns hábitos ternos. Onde que eu ia com esse terno. E lá no ministério, era uma vigília, eu me lembro até hoje, lá no Caivera, ministrando. Foi o dia que Deus mais me usou. Eu falo assim, foi um ponto completo. Salvação de almas, palavra de graça. E ali eu falei, Deus, esse povo está aqui, vibrando, mas só o Senhor sabe, quando ele está em casa, eu também estou. Minha filha chorando, pedindo as coisas para beber. E o irmã sentado, olhando para mim, chorando, e todo mundo foi embora, essa irmã continuou lá. Ela falou assim, pastor, eu preciso falar algo com o senhor de Deus. Eu relatei tanta vigília inteira, mas quando Deus mostrou esta revelação, não acreditei que poderia falar isso com o senhor, porque o senhor está muito bem vestido. O senhor está com um terno elegante, era um único terno. O senhor está bem vestido, bem alinhado. Deus usou profundamente. Por ver as pessoas aqui cumprimentando o Senhor, testemunhando o que Deus fez. Mas eu preciso chegar perto do Senhor e te falar que Deus me mostra. Eu vejo uma criança, cabelo cacheado, pedindo que comer. E quando o Senhor ministrava, o Senhor trazia sua memória a criança que está na sua casa, e no Nimeia. Da mesma jeito que Deus mudou minha história, me deu essa toalhinha, Deus no Senhor, um dia você vai entregar essa toalhinha para alguém. E esse alguém vai estar vivendo a mesma situação que você viveu um dia. E falar para eles, da mesma forma que eu mudei a tua história, eu vou mudar a história dele. Manda Deus te dizer, pastor. Você pode tentar esconder de todo mundo aqui, mas Deus conhece a tua mente. E hoje ele visita a tua casa e chega por recurso para você. Nós estávamos comendo arroz e cebola. Eu e minha esposa ficamos de jejum 2 dias, sem comer nada, somente para eles comerem. E eu falei assim, Deus, muito obrigado. Porque eu não falei para ninguém. Não deixei de pregar hora nenhuma. Não deixei o sorriso sair do meu moço, mas o Senhor sabe, de noite, que está passando no menor da minha casa. Porque aquele que te chamou, ele é fiel para cumprir as suas promessas. Ele não te deixará desamparado. Quando eu recebi aquela profecia, eu chorei muito, eu ajoelhei no chão, não entendia nada. Mas eu sabia que Deus estava falando comigo. Cheguei em casa. O bom aqui, a Bíblia diz em Salmo 30, o choro pode gerar uma noite. A alegria fica na manhã. E Deus começa a abrir portas. Deus começa a trazer recursos. Pessoas que você nem conversava, nem sonhava em chegar perto de você. Olha, pastor, abre-lhe o porta-mala. Olha o tanto de coisa que tá. Eu estava fazendo compra no supermercado e Deus me impulsionou a comprar. Não sei se o senhor vai gostar, não. Se o senhor está precisando, não sei. Mas para fazer o almoço lá. Fala, Deus, glória a Deus. Então, às vezes, as pessoas olham para nós, não veem o que nós estamos passando em casa. Nossa casa, nossa família. E você falando algo aí, eu acredito que quando fala de família é o que dói na gente, não tem como. E você contando me fez me lembrar uma história da igreja. Nós já tínhamos por volta de 3 anos, estava desempregado, e as coisas tinham apertado.
um rapaz, um outro pastor, falou assim que vou te assalariar. Eu falei assim, mas é negócio de Deus. Salariar, assim, nada, glória a Deus. Mas você vai ter que tirar a placa da igreja. Você vai colocar a minha placa. Eu falei assim, rapaz, agora apertou. Porque Deus tinha colocado propósito no meu coração. Como que eu desço a placa de algo que só que em casa tava só, igual você falou, só o arroz. Eu falei assim, rapaz, a proposta é boa, tentadora, mas Deus não tá nesse negócio, não. E é engraçado que Deus falou comigo assim, olha, eu vou abrir uma porta para você. Eu saí de uma certa empresa e a palavra, eu falei assim, eu preciso de algo. Deus me levou em Elias e Eliseu. Obviamente, ele está falando muito de unção. Mas na minha área trabalhista, Deus dizendo, eu estou tirando você de um lugar e vou te dar porção dobrada. Você vai ganhar o dobro daquilo que você recebia antes. Eu peguei aquilo ali. Passou, eu falei assim, eu preciso me negar, estou passando por luta demais, Deus. Mas que no horário que eu pudesse vir ao Senhor na casa sem impedimento nenhum. Passei, entreguei um currículo numa certa empresa, ele falou, não, aqui não está pegando nada, não. Um cidadão, um caminhoneiro, falou assim, olha, eu estou indo para uma empresa, você não quer colega para você, não? Na época eu falei assim, não, é a gente que tem que entregar. Eu falei, leva, mas sabe assim, sabe? Leva, mas sem aquela... Eu falei, esse cara vai rasgar, o guarda, o segurança falou assim, vai pegar seu currículo, vai rasgar e vai jogar fora. Eu falei assim, mas tá bom, eu tô com mais 8 aqui que eu preciso. Aí eu falei assim, eu tô com mais 8 aqui, eu vou entregar currículo. Pensa que não, no outro final de semana, uma terça-feira, se não me engano, uma empresa me liga. Agmaio, sim, sou eu. Nós estamos aqui com o teu currículo, a empresa tal, Toshiba. E eu falei assim, Toshiba? Você deixou um currículo aqui? Aí eu lembrei, falei, não cai. Não tinha lá. Aí eu falei, não, rapaz, o rapaz entregou no currículo lá. Você tá desempregado? Tem interesse? Falei, tenho. Aí, vem cá fazer uma entrevista. Fui lá fazer entrevista. Deus prepara tudinho. Chego lá, 2 mulheres. Uma cristã, evangélica, e a gerente geral de RH. Começou a fazer qual que é. Ela falou para mim, tô vendo aqui que eu acho que eu te conheço. Eu falei assim, por quê? Nós fizemos 2 propostas de emprego para você. E realmente, eles tinham feito 2 propostas. Estavam com outra empresa, montando transformador também, e eu recusei as 2 propostas deles. Aí ele falou assim, olha, nós fizemos uma proposta para você e você nem quis ouvir a proposta que eu tinha. Aí eu virei para ela e falei, vou falar para essa mulher. Eu falei com ela assim, desse jeito assim, até hoje eu lembro, olha, é porque quando eu fiz um compromisso com a minha antiga empresa, eu tinha um compromisso com ela. Então, se eu te ouvisse, eu poderia balançar e sair de lá. Só que eu tinha um compromisso com ela, com a empresa, com a menina virar as portas. Por isso que eu não aceitei. A outra mulher, a supervisora, olhou para mim e falou assim, é desse jeito que eu quero funcionar. Que honre a camisa quando veste. Nós temos um horário para você, 2 às 11. Eu falei com ela assim, não vai dar não. Você pode passar a oportunidade para outra. Ela, mas por quê? Eu falei assim, eu tenho outras afazeres particulares, tomo conta de uma congregação, e eu não vou abrir mão disso não. Então não é de Deus esse negócio não. Aí ela virou para mim, não, também sou cristã. Aí eu falei, glória a Deus, então você me entende. Aí ela falou, não, eu entendo, mas nós estamos procurando uma vaga para mensurar. Eu falei, amém, glória a Deus, mas então você pode passar para outra. Viramos e saímos. Passou 15 dias. A mulher vai e me liga. Aqui, você está desempregado? Eu falei, tô. Vem cá, nós precisamos conversar. Eu falei, amém. Fui lá, sem perspectiva, mas falando, Deus, tu sabes. Chego lá, nós vamos abrir um outro horário aqui na empresa. 5 horas da manhã a 2 horas da tarde. Falei, na hora, olha o meu pensamento. 5 horas da manhã, 2 horas. Deixa eu chegar em casa 3 horas, 3h30, vou com um monte. Volto 6h30, chego em casa 7 horas. Já tá planejado todinho. Eu falei, mas foi e eu fazia desse jeito, chegava, ia pro monte, voltava, ia pra igreja. Eu falei coisa assim, é de Deus, agora é de Deus o negócio. Ela virou para mim e falou assim, você vai crescer muito aqui dentro. Eu falei, se eu recebo isso. E hoje eu vejo que a nossa fidelidade com Deus revela todo o carinho que Deus tem da nossa vida. Abre portas que nós nem imaginamos. Eu saí com a promessa que eu ia receber o dobro da onde eu ganhava.
Nunca imaginei que eu ia ganhar cursos dentro da empresa, ser promoção dentro da empresa. Mas aquilo que aquela mulher falou, o primeiro dia, ela falou, olha, você vai crescer aqui dentro. Foi como se ela, que é cristã, eu falei assim, Senhor, o Senhor lançou algo na minha vida, eu vou agarrar. Mas eu vejo que na nossa vida espiritual com Deus é a mesma coisa. Muitas das vezes nós nos dedicamos na nossa vida secular e esquecemos de nos dedicar naquilo que é mais importante, que é a nossa vida com Deus. Porque se Deus não estiver conosco, em vão nós vamos ganhar coisas, bens materiais e nada vai acontecer. Mas quando nós temos uma aliança real com o Senhor Deus, com nosso Senhor Jesus, nós vamos ter uma aliança com aquele que sustenta, que como diz, que traz coisas que nós nunca imaginamos, que fornece para nós coisas que nós nunca pensamos na vida, que vivenciar coisas que nós nem imaginamos. E eu passei a viver coisas com Deus a partir daquele dia que eu nunca imaginei. Eu vou contar aqui rapidinho, não sei como nós estamos aí avançando, não sei como nós estamos, não, nós vamos até, eu gosto, ele sabe. Mas aconteceu casos dentro da igreja, dentro da minha casa também, teve um caso desses, nós estávamos dentro de casa por volta de meia-noite e meia, um presbítero bateu lá na porta, bateu desesperado, falei, o que foi? Vem cá que tem um demônio ali, uma mulher manifestou um demônio, falei, mas vai lá, você é presbítero, vai lá e expulsa o demônio, vou acordar. Tinha que acordar, pegava o serviço 5 horas da manhã. Saía de casa, era 4 e pegava o primeiro ônibus, 4 e 5. Vai lá, sua expulsa esse demônio. Ele virou pra mim, você é doido? Você não sabe como é que ela tá? Eu falei assim, ué, você falou que ela tá endemoniada aí. Ela tá endemoniada, vai lá e expulsa. Não, ninguém quer pôr mão nela, não. Eu falei assim, meu Deus, falei com a minha esposa, vai lá, ó. Saímos. E aí tem uma briga boa, assim, é bom. Eu falo lá na igreja, quero ver obreiros, é desse jeito. Que quando falam, opa, tem alguém manifestando demônio ali, eu falei, não, deixa que é a minha vez hoje. Fomos descendo pra lá, cheguei lá, rapaz, quem não acredita lá, se tivesse lá, corria. A mulher tava toda torta, toda enrolando, e quando ela regalou aquilo aí pra mim, eu só vi uma porta dizendo assim, o que você deve fazer aqui? E eu falei assim, o negócio aqui tá brabo mesmo. Aí, entramos pra dentro daquele monte de gente, e falei simplesmente, falei assim, cala-te, em nome de Jesus. Entramos para dentro, falei assim, levanta. Aquela muvuca, todo mundo queria saber o que estava acontecendo, levamos com um lugar mais reservado. E o demônio, como diz, com as mãos para trás, tudo, e chegamos ali e falamos, sai no nome de Jesus. A mulher caiu lá, levantou, o que está acontecendo? Falei, não. Qual que é o teu nome? Ela falou o nome dela. E Deus começou a traçar o meu coração e foi revelando. Falou, a sua vida está assim, e você precisa libertar disso. E mulher, na época, ela participava de certas coisas ali que fazia com que aquilo abrisse brecha na vida dela. O esposo dela me chamou, falou, onde que é a igreja? Eu falei, tal lugar. Ele falou, nós vamos lá, porque eu estou passando muita dificuldade. Eu falei, não leve ela lá, vamos fazer trabalho bacana de restauração, Deus vai estar lá, Deus vai trabalhar, mas precisa de deixar. Porque hoje, muitas das vezes, eu quero, mas não deixo Deus trabalhar. Eu quero ser usado, mas não deixo Deus fazer o que Ele tem na minha vida. Então, ou seja, não adianta eu também querer exercer um chamado e não deixar Deus fazer aquilo que Ele quer fazer. Se eu estou querendo exercer algo que Ele outorgou para mim, eu tenho que fazer do jeito dele, não do meu jeito. Deus não vai, eu vou usar, eu quero te usar. Sim, então me usa do jeito que o Senhor quer. Mas peraí, qual que é a sua disponibilidade para renunciar àquilo que eu quero que você renuncie? O preço da chamada primeiro é renúncia. É renunciar ao meu eu, à minha vontade, para que a vontade dele venha prevalecer na minha vida. E a partir daquele dia eu passei a vivenciar coisas que eu falei, eu tenho que ir para o monte, buscar mais. E começamos uma luta ferrenha. Estava eu e meu menino, Israel, uma certa vez, passamos, essa irmã, ela tinha aquelas altas e baixas na vida dela. E nós, na padaria, descendo a rua lá de casa, tô vendo alguém descendo lá no morro, correndo. Ela e o esposo, ela na frente correndo e o esposo dela. Eu falei, Israel, deve estar brincando. Olha como é que a outra mulher está gritando. Só que ela atravessou a BR sem parar. Eu falei, sem olhar, sem nada. Eu falei, Israel, se visse um carro e vem na minha direção. Eu falei assim, ela tá vindo aí, ela tá vindo pra cima de nós. E eu brincava com ele, que eu falei assim, tá vendo, você não ora, você tem que orar. Aí a mulher vinha pra cima de nós mesmo. Eu falei assim, Israel, tá vindo na nossa direção mesmo. E eu só lendo do rapaz, ele, ô pastor, pega aí. Eu falei assim, eu?
pegar. Eu falei, vocês estão brigando, Isaías. Cercar de polícia. Quando essa mulher chega perto de nós, ela para de uma vez, como se tivesse batido um muro. Ela para de uma vez e para. E na hora, ela fala assim, você de novo. E eu falei assim, Jesus, ela tá endemoniada. Isaías falou, pastor, ou uma esposa dela falou, pastor, não aguentei. Tentei segurar ela com toda a minha força, não consegui. Ele era um cara forte mesmo, era segurança. Ele falou assim, eu falei assim, meu filho, isso aqui é jejum e oração. Vamos lá de novo, mesma coisa. O pessoal começou a parar na rua. O demônio olhou para um que tava, parou um carro lá, achando que nós estava querendo bater na mulher. E não, nós estávamos simplesmente ali orando em favor da vida dela e expulsando o demônio. O demônio olhou para dentro do carro, um cidadão parou. O demônio olhou para dentro do carro e falou assim, eu quero é você. Esse camarada ligou o carro. Era a mesma coisa, tá correndo de polícia. Acelerou o carro e ó, saiu, como se nem olhou para trás. Simplesmente nós oramos, expulsamos o demônio e falei com ela, olha, se você não tomar posição, você não vai ter libertação, porque você precisa querer. Trabalhamos, eu falei assim, olha, tem coisa escondida na vida dela, e eu vou orar, e eu sei que Deus, falei que a esposa de Deus vai mostrar o que que é. Aí eu orei uma certa vez, Deus me levou num lugar, eu falei, chamei ele, falei assim, olha, Deus me mostrou isso, isso e isso. E ela tá fazendo isso, isso, isso. Ela tá consagrando isso, isso, isso. Tá dando isso, isso, isso. E ela já entregou isso e isso para esse demônio. Ela entregou um filho para ele. Ela tinha consagrado, ela tinha dado mesmo. Ela abortou o filho em favor daquela entidade. E ele falou, aí eu não sabia da história. Ele chegou para mim, me chamou e falou, pastor, ela já tinha me falado isso. Ninguém sabia disso. Ela tinha mesmo dado vida. Foi lá e deu pro filho lá, os negócios dela lá, e até hoje ela tem esse remorso. Eu falei para ele assim, olha, só Deus para tirar o remorso de algo que foi feito. Porque se há uma transformação, nós precisamos deixar Deus transformar. Só que eu preciso de querer. A chamada de Deus, eu costumo dizer na congregação, Deus não escolheu ninguém para ficar sentado. Mas tem que ter, que alguém tem que ouvir. Mas tem que ser eu. Tem que ser esse que ouve? Peraí, houve um traidor, mas tinha que ser Judas? Tinha que ser Judas, poderia ser Pedro, poderia ser outro, poderia ser qualquer um. A diferença é que quando eu estou com Cristo, eu sei eu sei a direção tomar e sei aonde eu quero chegar. E sei o que Deus foi para a minha vida. Mas quando eu estou fazendo a minha vontade, é atalho. E no atalho, eu não tenho objetivo. Eu vou por distrações, eu vou por aquilo que falam, eu não vou porque Deus me levou, eu vou simplesmente porque os meus olhos fiz. E na nossa vida com Deus é a mesma coisa. Se eu não tiver uma direção de Deus, eu vou como no capítulo 5 de Jeremias. Oh, glória, Deus me chamou e glória, glória e aleluia. Mas quando a coisa aperta mesmo, né, isso não é para mim, não, vou parar. Então, eu acredito, o evangelista está caminhando aí, daqui um dia ele que vai estar no nosso lugar. A obra de Deus é dessa maneira. É árdua? Eu sempre vou falar, é árdua, mas é gratificante. Gratificante. O grande dia chegará, quando elas estiverem isentando, Deus fará a pena, Jesus. Graças a Deus. O apóstolo Paulo falou, né? Combati o bom combate, olha que coisa linda. Encerrei a carreira. Encerrei a carreira, guardei a fé. Cadê a fé? Mas é isso aí, querido. Esse foi o grande bate-papo, essa história linda, maravilhosa. Vou fazer o podcast 2. É só chamar. Nós vamos gravar. Chegamos ao fim. Olha, acabou. Acabou. 2:12. Você passa voando vindo de Nelia. Bispo, quero agradecer a presença do senhor aqui. Eu gostaria que você deixasse umas considerações finais para os ouvintes, porque tem milhares e milhares de pessoas assistindo e está iniciando a sua fé. Ou já iniciou, teve uma decepção, pense em retroceder, ou chegou até após o pouco, combatiu por combate. Verdade. Mas não pode parar. Verdade. Eu sei que você gostaria que o senhor deixasse aí uma conclusão, considerações finais para quem está nos ouvindo agora. Em Jesus. Amém.
todos aqueles que nos ouviu, ficou até aqui conosco. Que Deus possa abençoar a vida de cada um. Agradecer vocês pela oportunidade de poder falar um pouquinho da minha vida, compartilhar um pouquinho da palavra. E aquele versículo que arde no nosso coração sempre. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o teu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a chamada de Deus, talvez aqueles que nos ouvem, aí tem alguém parado, tem alguém aí que sabe e falou assim, puxa vida, eu me identifiquei, não poderia ter parado. Deus tem algo na minha vida. Tem um certo profeta que diz assim, Senhor, aviva a tua obra, aviva, Senhor, a tua obra em minhas mãos, faze-a conhecida entre as nações, ou seja, Deus quer usar você. Deus quer usar você com todo o poder, toda a graça, é simplesmente dar uma oportunidade para Ele, para que Ele possa fazer o que Ele deseja fazer. Quando eu olho Josué, quando o Senhor chega para Josué, quando ele vê todo aquele acontecimento na vida de Moisés, ele triste, cabisbaixo, quem sabe até falar, não, parei, olha a minha referência, não tem jeito mais, mas o Senhor chega para Josué e fala, Josué, anima-te, fortalece, porque assim como fui com Moisés, eu serei com você. Ou seja, Deus quer mover, assim como Ele moveu nas nossas vidas, Ele quer mover na tua vida também, quer que você tenha experiências lindas com Ele. Basta você deixar. E como eu falei lá no princípio, é uma oportunidade. A oportunidade bateu na tua porta, agarre ela bem, bem forte e não larga não, porque pode ser a última. Mas se você agarrar e der lugar para Deus, para o Espírito Santo, pode ser uma só que vai mudar toda a tua história no nome de Jesus. No mais que Deus possa abençoar a vida de cada um, deixa um braço aqui para toda a Igreja Manancial, a minha esposa que está aqui em cima, toda a minha família, pastor Carlos, todo da Igreja IAM, e cada um de vocês, que Deus possa abençoar a vida de vocês, que possam fazer cada dia mais crescer, a honra e a glória do Senhor, e até uma próxima vez, no nome de Jesus. Amém. E é isso aí. Eu quero agradecer. Muito obrigado mesmo por sua presença. Amamos o Senhor, ouvir a história do Senhor. Aprendemos muito com o Senhor. E nós vamos ficar somente neste não. Vamos trazer mais conteúdos aqui como este, da nossa história, chamado. Mas esse tema foi bom, hein? O preço de uma chamada. Amém? Quero agradecer a vocês que estão em casa, nos ouvindo, assistindo esse podcast. Que você nos ajude. Compartilhe, se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo com todo mundo. Vovó, tia, mãe, pai, todo mundo. Igreja Manancial, um abraço para vocês. Viu? Quero ver todo mundo inscrito lá no nosso canal, tá ok? Um abraço às pessoas do ministério, viu, pastor? Com sua família, seus filhos, em nome de Jesus. Que a igreja do Senhor possa crescer, romper como manancial. Rios de água viva. E aonde esse rio passar, que possa gerar vida em nome de Jesus. Jesus, hein? Amém, amigos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Bora? Vamos embora. Glória a Deus. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe. Amém. Deus abençoe a semana. Até mais. Tchau lá, Deus abençoe.